Estamos ao vivo. Esperar o professor Luiz Carlos entrar. Esperar a galera entrar também aqui. Pedro, Karina. O professor está entrando. E aí, Gabriel? E aí, professor? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu tô ótimo. Pontualmente, às 18 horas. Vamos aproveitar bem essa conversa. Oi? Com certeza, com certeza. Vamos aproveitar. Então, vamos dar início aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos, já é noite. Para quem não conhece, meu nome é Gabriel Goulart. Atualmente eu estou como diretor-presidente da ACE, Empresa Júnior de Educação Física, da UFJF. E hoje vou ter uma conversa aqui muito boa com o professor doutor Luiz Carlos Pessoa Neri, né? A gente vai conversar sobre gestão do esporte, uma visão empreendedora. E professor, você pode se apresentar aí para o pessoal, para conhecer um pouco mais sobre você? Gabriel, a primeira coisa que eu queria era agradecer o carinho pelo convite. Estou extremamente feliz, até emocionado, porque trata-se de uma empresa júnior, né, da minha faculdade, da faculdade que eu consegui me formar, consegui adquirir muita coisa bacana ao longo da minha vida. Eu sou ex-aluno da PAEFID e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também. Bom, eu sou o professor Luiz Carlos Pessoa Neri, terminei recentemente meu doutorado na área da gestão do conhecimento. Eu participei do curso de pós-graduação estricto sensu em ciências do exercício e do esporte da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A minha formação em mestrado foi na Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. Estudei a gestão do esporte, análise do perfil de gestão dos dirigentes esportivos daqui de Juiz de Fora. A minha formação profissional iniciou em Juiz de Fora mesmo. Em 1985, eu comecei a trabalhar com treinamento na natação. E terminei minha carreira de atleta e logo depois eu iniciei, mais precisamente em 86. E eu trabalhei com natação de 0 a 100, já trabalhei muito com bebê de 0 anos, ensinei uma senhora com 89 anos a nadar, e aos 92 ela começou a competir. Tive o prazer de ser o treinador do Aldo Manfroy, quando ele bateu o recorde mundial dos 200 metros nado peito, na piscina do Maracanã, em 1990, no Rio de Janeiro. Competimos pelo Granbury, em Juiz de Fora, mas treinávamos no Bom Pastor. Foi uma forma de homenagear os 100 anos do colégio. Eu sou ex-aluno do Granbury, estudei a vida inteira lá. E tenho, assim, algumas atuações também na área de gestão de eventos. Eu tive a oportunidade de participar da Geração de Ouro como atleta e como treinador no Paraná, no Clube Curitibano. Fui atleta do Minas Tênis Clube também, vice-campeão brasileiro universitário. Então, eu tive uma carreira que, se eu não fui muito longe, eu também acho que eu consegui alcançar, em função da minha iniciação esportiva, em função do treinamento que eu tinha, que era um pouco defasada, né, em termos de cientificidade, vamos dizer assim, eu consegui ir bem longe. Mas na natação eu tive boas referências, tive o prazer de participar do processo inicial da ciência no esporte, quando eu era atleta do Clube Curitibano e me tornei treinador. Foi quando iniciaram as avaliações de lactato no Brasil. É um momento histórico relevante. Eu tive o prazer de participar de todo o processo inicial das avaliações de lactato no Brasil. E agora, depois de algum tempo, eu senti que havia necessidade de entender um pouco o esporte brasileiro. Aí eu comecei a enveredar para a área da gestão do esporte. E hoje estou muito feliz com essa escolha. A minha tese de doutorado, o pano de fundo foi inovação organizacional.
E sinto que a educação física precisa entrar nesses novos tempos, se contextualizar dentro da gestão do esporte. E a gente vai poder conversar sobre isso também. Mas, desde já, muito obrigado pelo carinho. Perfeito, perfeito. A gente agradece a sua presença aqui, sua disponibilidade para conversar com a gente hoje. Então, como que vai funcionar a dinâmica da live, né? A gente tem alguns pontos que a gente vai abordar, né? Vai ser bem uma conversa, o professor vai falar, eu vou falar também. E vocês que estão assistindo, fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões. Mandem aí que aí eu anoto aqui, eu gravo, aí eu passo para o professor que ele responde contextualizando para vocês, beleza? Vamos interagir. Então, vamos interagir, pessoal. Gabriel, só falar uma coisa. Claro. Um pouco antes de entrar na live, eu estava fazendo um recorte temporal da minha época de estudante com o que a gente vê hoje. Houve uma mudança muito grande. Só para você ter uma ideia, eu não tive, no meu curso, professores com mestrado ou doutorado na época. Naquela época, quem procurava o curso de Educação Física, a sua grande maioria, eram pessoas que eram do esporte. Então, eu tive o prazer de fazer a minha faculdade com professores que hoje são referências dentro da FAEFID, professor Jefferson Viana, Renato Miranda, professor Marcelo Matos, jogamos juntos no time do Granbury, a professora Adriana, professora Lídia, o professor Edson, que dividiu muitas vezes a piscina comigo nas competições. O Edson era nadador do esporte, eu era do Bom Pastor. Então, e na época não tinha a ACE, a empresa júnior, tinha o Esquadrão, que era um grupo de pessoas, de ex-atletas e ex-atletas que, de certa forma, tinham o seu destaque na cidade. A professora Rosiana Mendes na ginástica, Flávio Vilela no vôlei, o Maurício, que entrou um pouco depois, o Maurício foi até meu atleta, mas depois virou meu orientador, olha que coisa bacana. Então, é uma evolução muito grande. E hoje eu fico muito feliz de ver que a FAEFID está adequada aos novos tempos, aos dias atuais, construindo um parque esportivo que nos enche de orgulho, né? E que essas pessoas foram algumas delas que eu dividi a minha vida estudantil dentro dessa FAEFID, né? Alô? Travou aqui a... Eu estou te escutando. Eu vou... Você quer que reinicie ou... Não, eu acho que volta sozinho, mas eu estou te escutando legal. Outro dia aconteceu a mesma coisa e não voltou, não. Deixa eu voltar rápido aqui, só um minuto. Espera aí, pessoal. Só lembrando de novo, pessoal, enquanto eu espero o professor, vocês podem mandar dúvidas, questões aí, pontos que vocês acham relevante falar, sobre eventos. Interessante também a gente falar sobre Copa do Mundo, sobre as Olimpíadas que a gente teve no Brasil, Pan-Americano. Talvez sejam coisas que o professor até venha citar. E se tiverem questões sobre, pode mandar aí, tá? Opa. Aê. Pronto. Agora foi. Pronto. Vamos lá, agora sim. Vamos lá. Agora vai. Vamos começar, então, a nossa conversa? Pode ser? Claro, vamos lá. Beleza. Então, assim, para contextualizar a primeira conversa, eu queria que você falasse para o pessoal um pouco assim, do que é gestão de esporte. O que é, onde que ela está, para que ela serve. Bom, primeiro a gente precisa contextualizar isso falando o seguinte: a gestão do esporte, a gente começou a ouvir falar com muita nos últimos anos, né? A partir do momento em que o Brasil foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Tá? Antes disso, nós tínhamos a gestão do esporte, sempre teve, mas começou-se a fazer uma grande divulgação desse tema a partir dessa data. Obviamente que em 2009, com o Brasil vencendo a candidatura para os Jogos Olímpicos, isso se tornou um ponto prioritário para o desenvolvimento do esporte brasileiro.
mas a gente ainda está longe disso acontecer. Se a gente tivesse que fazer uma definição, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Por quê? Primeiro que a gestão do esporte ela não é uma área reconhecida, muito em função do seu nível de formação. Nós temos pouca formação, a gente vai conversar sobre isso. Mas, e segundo, que a gente ainda não tem real noção de quais são as áreas, qual é a participação efetiva, pontual de cada área das ciências que compõem a gestão do esporte. Então, quando fala de gestão do esporte, eu tenho que falar de educação física, de medicina do esporte, de medicina, de fisioterapia, de direito, de economia, de turismo. São uma série de áreas que possuem intervenção direta nesse contexto. Mas se a gente tivesse que falar alguma coisa, seria uma área de intervenção de diversas ciências, tá? E a capacidade de aplicação e resolução dos problemas seria o objetivo fundamental. Tá certo? Não é uma definição muito simples pela complexidade, mas é uma forma de tentar resumir realmente o que é a gestão do esporte. Nós chegamos a uma era, a pandemia, primeiro, ela expôs a fragilidade da estrutura esportiva no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe à tona um momento do brasileiro se atentar realmente da importância das novas tecnologias para o desenvolvimento esportivo brasileiro, seja no campo do esporte, do atleticismo, ou da gestão do esporte. Tá certo? Antigamente, quando eu era atleta, eu fui nadador do Clube Bom Pastor, fui nadador do Minas e do Curitibano. Então, eu tenho um poder de comparação. Então, eu sei o que era nadar numa estrutura pequena, como era aqui da cidade, e vi o que tinha uma estrutura maior. Mas aqui em Juiz de Fora, muitas vezes, eu vi equipes treinando o ano inteiro e chegava no final do ano, os dirigentes chegavam para o treinador e falavam assim: não tem dinheiro para vocês viajarem para a competição mais importante. Então, aquilo era uma frustração muito grande. Por quê? Porque estava envolvido ali não só os dias perdidos com o treinamento, mas estava perdido ali sonhos de atletas, de treinadores, de familiares, de amigos, de professores que emprestavam a sua vida, a sua carreira esportiva para chegar no final do ano e dividir uma certa frustração. A gente não entendia, porque muitas das vezes era o tio que era o pai de um atleta que se tornava diretor de natação. Então, a gente não tinha uma conceituação técnica do que realmente estava acontecendo. E isso, depois que eu passei para a carreira de treinador e continuei acompanhando esses problemas, é que eu vi realmente o que precisava. E foi a partir dali que eu resolvi me envolver com essa área, aproveitando a experiência que eu tinha como atleta e como treinador, para tentar apresentar um pouco mais de qualidade para o esporte da cidade ou aonde eu estivesse envolvido. Né? Muito bom. Professor, a Karina mandou uma pergunta aqui. Eu vou ler. Cadê? Eu perdi o comentário. Professor, quais são as suas perspectivas sobre suas perspectivas do futuro da gestão do esporte, visto esse momento que estamos vivenciando? Qual a perspectiva da gestão do esporte? Karina, obrigado pela pergunta, e é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Porque é um momento, essa parada, ela nos forçou a refletir, a uma reflexão ampla e profunda. Nós estamos vendo clubes da Série A do futebol brasileiro, as equipes de vôlei, muitas delas se desestruturando, né? Tendo que terminar o contrato com atletas por conta da fragilidade que existe. Óbvio que isso também tem acontecido com o Barcelona, com as equipes da NBA, mas em menor escala. Por quê? Porque lá existe uma estrutura muito mais avançada. Então, nós estamos expostos, ok? Eu vejo com bons olhos, porque agora é hora, essa parada nos força a promover e a fomentar uma ampla discussão sobre o que efetivamente funciona ou não dentro da estrutura do esporte no Brasil. Eu vou colocar um exemplo para vocês, que é da ótica do gestor.
nunca... Existem pesquisas. Quando a gente entra na faculdade, primeiro, quando a gente entra, isso é uma coisa cultural, estrutural. Vamos lá. Entramos na faculdade. Quando a gente vai estudar fisiologia, a gente estuda fisiologia humana. Tá? E aí, a gente se vê forçado a fazer um planejamento em longo prazo, quando você trabalha numa estrutura competitiva. Por isso que os ciclos olímpicos são a cada 4 anos. 4, 8, vamos pensar daqui a 12 anos, né? 20 anos. E aí, o que é o esporte de alto rendimento ou de alto nível? É o período que compõe entre o primeiro dia de uma criança na educação esportiva até uma disputa importante como o Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos. Tá certo? Se a gente está falando de iniciação e trabalhos de base, esse período nós não estudamos, que seria fisiologia pediátrica. E no Brasil, as categorias de base, por exemplo, futebol sub-13, sub-15, sub-17, né, não leva em consideração a maturação de cada indivíduo. A gente divide pela idade cronológica, que é um marco temporal, aquela que a gente canta parabéns para você. Né? E dentro de uma categoria, muitas das vezes, você tem um disparate muito grande. Eu vou dar um exemplo para a Karina. Vamos supor que hoje uma menina de 9 anos entrou na menarca. E, ao mesmo tempo, hoje também uma menina de 16 anos entrou na menarca. Então, nós estamos falando fisiologicamente de características semelhantes. Só que pela divisão cronológica, elas pertencem a categorias bem distintas. Tá? E aí o que acontece? O gestor não tem conhecimento, o professor muitas das vezes não tem esse conhecimento, o gestor não tem esse conhecimento, mas cobra resultado como se essas crianças fossem pequenos adultos. Vamos colocar em consideração o Anuário Estatístico da Universidade Federal de Juiz de Fora. A maior faixa etária da cidade é entre 10 a 19 anos. Nessa faixa etária, a gente encontra pessoas em instabilidade física e psicológica em função do desenvolvimento físico, tá? E que estão em busca de uma identidade pessoal. Tá certo? Então, o que acontece? Nesse período, se você tiver que estruturar um trabalho, ele tem que ser regido pela ciência para que no futuro você possa preservá-la para dar grandes resultados. Isso é uma coisa que eu estou falando muito técnica da área da educação física, que é a questão da fisiologia, do treinamento, mas é importante que a gestão dê suporte a isso. Em primeiro lugar, entendendo que aquele período não é um período para resultados expressivos. Quantos e quantos atletas ou crianças em formação, né, que muitas vezes vão fazer um exercício e não responde aquele exercício, não por problema dela, mas pelo professor que não fez uma atividade compatível com a realidade dela. Tá certo? E isso precisa ser respeitado. Então, eu venho questionando, eu conversei com o vice-presidente de formação de atletas do Comitê Brasileiro de Clubes, o doutor Fernando Cruz, que é um médico pediatra. Eu falei, doutor Fernando, por que não começar uma discussão nesse sentido? Para que a gente possa preservar o atleta brasileiro para resguardá-lo para o futuro. Hoje, a realidade, com as novas tecnologias, são resultados expressivos em alta idade. Nós tivemos a atleta Dara Torres na natação, campeã olímpica aos 42 anos em Pequim. Travou a minha câmera. Imagem. Eu estou pensando o seguinte, Gabriel, se não seria melhor eu te chamar, porque toda vez que chamo o WhatsApp aqui, a tela trava. Então, eu não sei se é o problema da minha conexão ou se é alguma coisa dessa interferência. O importante é que eu não estou com pressa, hoje a gente pode levar em frente, mas a gente pode fazer uma tentativa de resguardar esse problema. O que você acha? Vamos tentar mais uma vez continuar no perfil aqui, continuar desse jeito. Você sai e volta de novo, aí se der errado a gente vai e você me chama também. Tá, então o que você sugere?
você sai de novo e entra, igual você fez. Não sei se é problema meu, se é dele. O pessoal está comentando aqui. Marcela mandou: o São Cristóvão, um time de vôlei, está procurando patrocínio para continuar na elite do futebol. Muito triste, com certeza. Pedro falou uma coisa interessante, né? Tudo a ver com o que o professor Luiz Carlos estava falando. O efeito da idade relativa está em tudo. Sempre deve ser levado em consideração. Concordo plenamente. E grandes atletas podem ser perdidos por essa falta de conhecimento. Com certeza. Não só podem, como são perdidos a todo tempo. Chegando. Só falta aparecer a imagem aqui. Pronto. Coisas da tecnologia, tá vendo? Nem tudo é... Mas vamos lá. Acontece. Então, essa questão maturacional é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Se a gente quer falar em planejamento em longo prazo, primeiro, existe uma desvalorização dos professores, tanto da área da iniciação esportiva quanto da categoria de base. Muitas vezes a gente vê professor de iniciação que tem que ter 3, 4 empregos para poder se sustentar. E aí, em termos... É humanamente impossível você ter uma dedicação, afinco a um trabalho, quando você tem toda essa dificuldade para vencer. Tá? E, infelizmente, é uma área que deveria ser conduzida por mestres e doutores, por exemplo, uma faixa pré-escolar, é onde a gente tem o maior período de desenvolvimento do sistema nervoso do ser humano. Né? E quem são as crianças, os profissionais que trabalham nas creches, por exemplo? Então, há que se, pelo menos, colocar em discussão situações como essas. Né? Por que o esporte brasileiro, na sua iniciação, não tem uma atenção devida em termos de gestão? Né? Em termos estruturais, a valorização toda ela vai para o esporte de alto rendimento. E muitas das vezes, eu já cansei de ter, como treinador de alto rendimento, vinha, às vezes, um atleta da iniciação para mim, e muitas das vezes eu tinha que fazer um retrabalho corrigindo os nados daquele atleta, porque ele não veio de forma condizente para o momento que ele estava ocupando naquela hora. Então, por quê? Porque o trabalho da iniciação não era muito bem feito. Então, com essa parada e com essa desestruturação que ocorreu no esporte brasileiro, o momento pede uma ampla reflexão. Então, isso tudo para responder a questão da Karina, que é um momento crucial. Eu espero, sinceramente, que a gente possa ter mudanças efetivas em relação ao que acontecia antes da pandemia. É um normal, é um novo momento. E nós não podemos ficar vivendo do que acontecia antes. Né? É como diz, né? Uma nova história se faz com novos atores. Então, a gente precisa de pessoas entrando realmente. E essa questão maturacional, por exemplo, dentro da Universidade Federal de Fora, tem um professor que trabalha muito bem isso, que é o professor Dilson, a questão maturacional. Né? O Dilson é um craque nesse assunto. Eu já aprendi muito, já fizemos alguns eventos com ele. Então, há que se aproveitar isso. Mas, infelizmente, tem uma coisa institucional, que é um caso pontual. Não existe, dentro dos cursos de educação física, uma padronização em termos de grade curricular. Vou de novo, tá vendo? Vou de novo. Consegue me ouvir? O Pedril está falando aí que o Dilson sabe muito disso. Quem é que te chama, Gabriel? Vamos tentar, me chama aí. Que aí tá bom. pode ser que funcione. Aí a gente vai pro seu perfil, né? Gestão Esporte. Isso. Todo mundo migrando para o de Gestão Esporte, pessoal. Beleza, todo mundo vai para esse perfil aí, professor. Até daqui a pouquinho.